Um ídolo do esporte é um ser humano que tem a capacidade de paralisar o mundo, não apenas pelo que representa como atleta, mas sim pelo que ele representa para aqueles que são seus fãs, e que o admiram ao redor do mundo. E com certeza Diego Maradona deixou o planeta inteiro de luto após infelizmente nos deixar e morrer com apenas 60 anos de idade. Então hoje vamos homenagear um dos melhores jogadores de futebol que já existiu neste planeta. Eu trago para vocês a incrível história de vida de Diego Armando Maradona. Armando Maradona nasceu no dia 30 de outubro do ano de 1960, em um bairro tão pobre que era considerado uma favela chamado Vila Fiorito, que fica localizada na cidade de Lanús, na província de Buenos Aires, na Argentina. Maradona é considerado um dos maiores gênios da história do futebol, mas a sua ligação com a bola começou ainda muito cedo na sua vida. Com apenas 9 anos de idade ele já era considerado a criança mais habilidosa e talentosa do lugar onde ele morava. Foi graças a todo esse talento que ele foi chamado então para jogar em um time infantil da sua região conhecido como Los Cebolitas. Todos que assistiam pequeno Maradona jogar ficavam simplesmente fascinados, e não conseguiu entender como uma criança de apenas 9 anos poderia ter tanto talento assim com a bola nos seus pés. 6 anos depois, agora já estando com 15 anos de idade, Maradona foi contratado para jogar no Argentino Juniors em 1976. Apenas um ano depois, Maradona estava se destacando tanto que ele recebeu a sua primeira convocação para vestir a camisa da seleção argentina. Porém ele não foi chamado para jogar a Copa do Mundo de 1978, por ainda ser jovem demais. Contudo, foi em 1978 também que o seu legado no futebol se iniciava. Ele arrebentou foi pela primeira vez como grande artilheiro do campeonato argentino. Em 1979, além de novamente ter sido artilheiro do campeonato e agora do campeonato metropolitano também, Maradona foi eleito o melhor jogador sul-americano do ano. Com todo esse sucesso que estava fazendo em 1980, Maradona realizou um dos seus maiores sonhos. Ele foi contratado pelo Boca Juniors, o time de coração do craque, e o time em que ele sempre sonhou em jogar um dia. No Boca, Maradona jogou bem, e conseguiu fazer o seu time voltar a vencer títulos após jogador e o clube conquistarem juntos o campeonato metropolitano. Mas a passagem de Maradona no Boca durou muito pouco tempo, pois apenas 2 anos da sua chegada por lá o Barcelona, que estava vivendo tempos sombrios sem saber o que era vencer um título já fazia muitos anos, viu em Maradona a sua grande esperança para voltar ao topo do mundo. Então em 1982 Diego Maradona, com 22 anos de idade, chega à Espanha para ser a nova grande estrela do Barcelona. No entanto, apesar de ter conquistado uma Copa do Rei, e de ter conduzido o time catalão ao vice-campeonato espanhol, Maradona, além dos seus problemas com as expulsões que recebia após perder a cabeça, teve alguns problemas de saúde também, fora que ele não tinha um bom relacionamento com a diretoria do Barça, e assim ele acabou sendo vendido ao Napoli da Itália. Mas foi no Napoli que Maradona viveu a melhor fase da sua carreira. Mesmo com um time limitado e que ainda não era tão conhecido, Maradona praticamente sozinho conseguiu levar o Napoli ao topo da Itália. Quando na temporada de 1986 e 1987 ele fez o Napoli vencer o seu primeiro título de campeonato italiano da sua história. Ainda naquela temporada o Napoli também venceu a Copa da Itália, mas o grande momento da carreira de Diego Maradona ainda estava por vir. E aconteceu na Copa do Mundo de 1986, quando naquele Mundial Maradona carregou a sua seleção nas costas sozinho na conquista do bicampeonato mundial, ou seja, a Argentina derrotou a Alemanha na final e se tornou campeão da Copa do Mundo de 1986. No Napoli, Maradona era considerado um verdadeiro deus, além de ter mudado a história do que antes era um time pequeno, para um time de agora disputava títulos com os gigantes da Itália. Lá ele era tão ídolo não só do seu time, como da cidade de Nápoles também, que com a chegada da Copa de 1990 ele inacreditavelmente conseguiu convencer uma parte da população a torcer para a Argentina e não para a própria Itália. Mas a história de amor entre Maradona no Napoli chegou ao fim do ano de 1991 após sair brigado com o presidente do time, onde ele se tornou o maior ídolo da história dele.
o baixinho volta para a Espanha para agora jogar pelo Sevilha. Mas dali em diante Maradona nunca mais foi o mesmo e ele estava começando a entrar em decadência. Em 1993 ele foi jogar no New Old Boys da Argentina e jogou apenas 5 jogos lá até que em 1995 ele finalmente retorna ao Boca Juniors, onde o craque iria encerrar a sua carreira alguns anos depois. Na Copa de 1994 Maradona ainda surpreendeu o mundo no Mundial que aconteceu nos Estados Unidos. Ele, que estava há 3 anos sem jogar uma partida oficial pela Argentina, começou a Copa tendo um show logo na estreia contra a Grécia, e ele também jogou no jogo seguinte contra a Nigéria. Porém logo Maradona acabou caindo do cavalo quando ele foi pego em exame de antidoping. Muitos não conseguiu acreditar como ele tinha conseguido perder 13 kg em muito pouco tempo antes do início da Copa. Até que ele foi pego nesse exame e detectou que ele tinha efedrina no seu sangue. Por conta disso Maradona se despediu de forma amarga daquele Mundial e teve que ser cortado daquela Copa. Maradona se despediu dos gramados no ano de 1997, aos 37 anos de idade e vestindo ainda a camisa do time que o inspirou a ser jogador de futebol, ou seja, jogando pelo Boca Juniors. Depois de uma carreira brilhante mas também marcada por confusões, brigas e muitas polêmicas, Maradona tentou a sorte como treinador, e chegou até a treinar na Argentina entre 2008 e 2010, mas como técnico de futebol ele não chegou nem perto de ter o mesmo sucesso e o mesmo legado que teve como jogador. No mês de novembro Maradona já tinha deixado todos preocupados após ele precisar ser internado às pressas por conta de uma pequena hemorragia que foi descoberta no seu cérebro, mas ele foi operado e após mais de uma semana permanecendo internado finalmente ele recebeu alta no dia 12 de novembro. E retornou para descansar na sua casa, e foi durante esse período de recuperação na sua própria casa que infelizmente Maradona acabou sofrendo um mal súbito no dia 25 de novembro. E isso levou a ter uma parada cardiorrespiratória. Infelizmente Maradona não conseguiu sobreviver. Porém, por mais triste que possa ser a ida de um dos maiores ídolos do esporte e de um dos maiores jogadores de todos os tempos, nós devemos dar graças a Deus que Diego Armando Maradona veio a este mundo. Graças a Deus que ele nos enviou um jogador tão pequeno de tamanho, mas tão genial e espetacular com a bola nos seus pés como ele era. Pois sem Maradona o Napoli, a Argentina e toda a história do futebol mundial com certeza não seriam a mesma coisa. Aos 60 anos de idade Maradona se despede desse mundo deixando seus fãs tristes. Maradona, nunca mais nós teremos jogador igual a você. Muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol. E para finalizar o vídeo de hoje, fiquem agora com alguns lances mágicos geniais e lendários do nosso eterno Dieguito. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa pequena e humilde homenagem a um jogador que jamais será esquecido. Não se esqueça de deixar o seu like, e até a próxima!